Bem-vindos ao podcast Sem Devoluções. Eu sou Vitor Kenzo. Oiê, eu sou a Ellen. E hoje a gente está aqui para falar sobre cinema no nosso terceiro episódio do podcast. Junto a nós, a gente tem um convidado mais que especial. Pode se apresentar agora, por favor. Oi. Eu sou o Guilherme Genvan e é um prazer estar aqui hoje, né? Pode falar sobre você, sobre sua relação com o cinema. Sim, perdão. Eu sou o Guilherme Genvan, eu sou formado em audiovisual pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? A USCS. E, cara, minha relação com o cinema, ela é uma relação de amor e ódio, vou dizer assim, né? Porque eu fui criado pela minha mãe e ela sempre amou muito filme. E quando eu era criança eu não era muito fã de filme, na verdade. Eu achava meio saco, assim, ter que assistir os filmes. Eu gostava muito de desenho, eu gostava muito de música. E aí eu fui crescendo, ficando mais velho. E eventualmente o amor pela música por si, ele cresceu bastante. E aí eu acabei despertando uma faísquinha com filmes também. Mas nada muito grande ainda. E aí eu me interessei muito por trilha sonora de filmes. Comecei a escutar bastante trilha sonora de filmes. Trilhas icônicas e tudo mais. E eventualmente eu quis aprender mais sobre isso e eu perdi muito tempo nessa de querer aprender e não fui atrás mesmo. E acabei buscando outras alternativas para tentar chegar nesse meio. E aí eu acabei cursando audiovisual e foi quando eu me apaixonei mesmo por cinema e aí entrei de cabeça no tema aí, né? Você trabalha no meio atualmente? Trabalho no meio, eu trabalho como videomaker de uma empresa de arquitetura, obra e tudo mais. Mas já trabalhei também com produtora, já trabalhei em curtas, trabalhei em especiais de comédia, trabalhei em videoclipes, em tudo. Então a gente tem uma autoridade na área aqui hoje, né? Quem me dera. Um dia seremos cada vez mais, né? Certo. Bom, pessoal, relembrando para mandar o feedback de vocês sobre o que vocês acharam do episódio, sugestões de temas, sugestões de pautas, tanto no nosso Instagram, Sem Devoluções Podcast, e no próprio Spotify, que dá para você enviar comentários também, além do nosso e-mail, semdevoluçõespodcast@gmail.com. Pesquisem todos como Sem Devoluções Podcast, beleza? Vamos agora para os filmes. Eros, representação divina do amor. O deus, pelos greco-romanos, também lembrado como Cupido, possui uma reputação tanto quanto controversa, como suas dúbias faces e sentimentos atrelados aos seus poderes. O que esperar da execução das funções de um deus quando vivemos, segundo Bauman, em uma sociedade envolvida pela fragilidade dos laços humanos, com um indivíduo sem vínculos que se conecta de modo inconstante e variável com tudo que o cerca e até consigo mesmo? Como reclamar das habilidades utópicas de uma figura mitológica se estamos constantemente bombardeados com uma superficialidade em excesso, nas redes, nas ruas, se afogando cada vez mais nas informações cotidianas? É dentro de vários conceitos dos gregos antigos e da filosofia moderna que encontramos a concepção de filmes que transformam nossas expectativas de um mundo mais belo em frustrações que devemos lidar com a dura realidade dos relacionamentos. Não todos, é claro, mas há aqueles que de alguma forma nos marcam, para o bem e para o mal, onde aprendemos a identificar equívocos e euforias que transcendem o raciocínio lógico, lembrados assim como sonhos celestes de jovens que hoje só pensam nas possibilidades que seria a da vida se pudessem recorrer aos momentos que poderiam ter saciado seu desejo, fruto de amores impossíveis. Durante a história do cinema, do período hollywoodiano clássico até as constantes adaptações de Shakespeare, como Romeu e Julieta, tivemos inúmeros exemplos de narrativas onde o amor erótico, esse que, às vezes experimentado, mas que não pode ser admitido por prisões morais que caem nas personagens, é usufruído dessas questões monomíticas que perpassam gerações e gerações de histórias em diversos contextos e lugares. As Pontes de Madison de Clint Eastwood, os melodramas modernos de Wong Kar-wai, como Amor à Flor da Pele, e as passagens românticas triviais de Eric Romer, como Conto de Verão, são exemplos de filmes que podem ser observados como pertencentes à categoria de romances impossíveis, onde a articulação divina não é o bastante para contemplar os personagens com um final feliz dentro dos seus utópicos relacionamentos.
Hoje no podcast Sem Devoluções falaremos sobre 3 filmes que absorvem nossa empatias nas mais diversas situações, absurdas ou mundanas, para nos aproximar de trágicas fábulas de personagens que, no fim, estavam simplesmente em busca de um amor para dizer seu. Esse é o terceiro episódio do Sem Devoluções, Amor Eros. Oi, boa tarde. Posso te ajudar? Oi, boa tarde. Eu tô procurando um filme de romance, mas não um romance usual, eu diria. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Você curte uns filmes mais internacionais, assim? Filme francês, quem sabe? Curto, pior que eu curto. Eu gosto de algo bem diferente, assim, vamos dizer. Ah, beleza. Peraí. É que assim, olha, pela sua cara, eu acho que eu posso te recomendar. Deixa eu dar uma olhada. Pra te ajudar um Hum, pouco, eu queria algo parecido com 50 tons de cinza, mas não tão ruim quanto, se é que você me entende? tá. Nossa, já sei, já sei. Então, pega esse aqui. Eu acho que você vai curtir. Ele tem uma pegada meio melancólica, mas ele é bem fiel a esse lance de BDSM. Mas não tem nada a ver com 50 tons de cinza. Eu entendi o que você quis dizer. Só leve. Certo. Dogs Don't Wear Pants. Meio diferente, mas eu vou testar. Obrigado, viu? Ah, beleza, então. Bom filme. Obrigado. Dogs Don't Wear Pants, de 2019, dirigido por J.P. Valkeapa, de 1 hora e 45 minutos. Um cirurgião chamado Jurra perde sua esposa num acidente. 7 anos depois, enquanto cria sua filha sozinho, abalado e incapaz de conectar-se com as outras pessoas, ele conhece Mona, uma dominatrix, que desenvolve uma forte e inesperada conexão com ela, entrando no mundo do BDSM. Mas essa terapia aos poucos vai se tornando um vício e Mona fica preocupada em ver quão longe Jurra é capaz de ir com sua obsessão para alcançar o prazer que deseja. Certo, pessoal, o que vocês acharam do filme meio maluco? Cara, maluco é pouco, né, pra esse filme. Nossa, esse eu acho que é o que eu mais tenho coisa pra falar. Eu tenho muita coisa pra falar. Eu não faço review grande no Letterboxd porque eu não gosto. Mas esse filme eu tive que fazer. Eu tive que fazer Eu vi questão. lá. Eu não costumo fazer, mas esse eu precisei. Esse filme ele é bem engraçado. Ele foi recomendado pra mim por uma colega de faculdade, por sinal. E essa colega de faculdade, ela era muito cinéfila do tipo filmes estrangeiros, filmes desconhecidos, filmes poucos falados e tudo mais. E ela olhou pra minha cara e ela falou: Eu acho que você vai gostar desse filme. E ela foi lá e me recomendou esse filme. Ela me passou a conta dela lá do stream, que eu não lembro o nome agora, por sinal. E aí eu assisti e fiquei É a no. Mubi. Eu assisti na. Eu não lembro se foi no Não é na Mubi, eu não Mubi? lembro se foi no Mubi, eu acho que foi em outro. Acho que é um, tipo, bem estranho, assim, sabe? É, eu assisti na Mubi esse aí. Mas por sinal, esse filme tem até no YouTube, tá? Se cabe. Vale o comentário. Então, esse tipo de filme, a temática dele, infelizmente, tudo que engloba o BDSM na grande indústria tem uma romantização que, ai, é muito problemática. É muito problemática em vários sentidos, porque vou usar a referência que eu não gostaria de usar, mas 50 tons de cinza, por exemplo. Ai, enfim, tem muito esse lance da romantização para fazer algo mais comercial, né? E isso é muito problemático porque eu vejo que na época, né, que estourou assim, tava bem no início assim na minha adolescência, né? E muitas pessoas ao meu redor começaram a ler e se identificar com coisas do filme ou com elementos do livro que, que não tem nada a ver, nada a ver com o que realmente acontece dentro desse mundo e o que leva as pessoas a se descobrirem, a verem o que gostam,
a maneira como isso funciona, né? Mas é muito louco como o... Ai, não é blockbuster, as grandes bilheterias, né? As grandes bilheterias, para esse tipo de universo especificamente, elas romantizam uma coisa que não poderia ser romantizada. É claro, acho que isso deve acontecer para várias outras situações, mas falando desse filme especificamente, né? Eu gostei muito, muito mesmo. Eu já tinha ouvido falar, só que eu não assisti porque ficou na minha lista e passou um tempo, nem lembrei que ele existia. Aí o Guilherme comentou, eu falei, putz, é verdade, tem que ver esse filme, né? E ele me surpreendeu muito positivamente, porque ele traz uma questão de luto muito intensa, né? O personagem principal, cara, ele fica louco, ele fica maluco por conta do luto da esposa. E, nossa, é muito. A forma como a direção de arte consegue colocar isso, ela é melancólica, é triste, mas é muito real. Como se ele tivesse afundado depois do que aconteceu com a esposa dele. E de fato, né? Tipo, a vida dele parece que perde o sentido. Isso é mostrado nas cores, enfim, isso é feito pela direção de arte de uma maneira geral, né? Eu achei muito bem feito, eu curti bastante, assim, falando dessa questão mais técnica. Cada pessoa vai ter um jeito, né, de lidar com o luto, só que isso desencadeou algo, né, no personagem principal, o protagonista, e ele se descobre submisso, talvez? Não sei se é exatamente essa palavra, mas ele descobre que se punindo, né, quando ele é asfixiado, ele consegue se reconectar com a esposa dele. Então ele tem essa questão da associação de dor e prazer de uma forma muito profunda. Então ele chega a ser, assim, spoiler aqui já, né? Mas essa questão de ele não liga se ele morrer sendo asfixiado. Se ele reencontrar com a esposa dele, ele tá feliz. E essa questão de isso é muito triste, isso é muito pesado, mas é uma das coisas que pode levar pessoas a entrarem nesse mundo, a terem mais curiosidade nesse mundo, enfim. E também faz parte de um pequeno grupo do BDSM, né? Esse surgimento de dor e prazer e de como isso pode vir de um trauma, como isso pode vir de uma situação específica ou de uma pessoa, enfim, é um mundo muito grande, né? Tem muitas vertentes, tem muitas origens. E eu gostei porque finalmente eu assisti alguma coisa que não vai romantizar pulsão de morte, né? Pulsão de morte crua nesse filme, eu achei muito bem representada. A atuação dos atores, os olhares entre eles, o desejo pela dor física que ele aparece por conta da dor emocional. Ele é um filme que é para chocar as pessoas, né? Acredito eu, para chocar as pessoas que não têm conhecimento sobre esse mundo, que não costumam assistir, né, conteúdos sobre esse universo. Mas para mim, eu particularmente fiquei muito mais triste do que chocada, né? Tipo assim, eu não fiquei chocada. Eu já vi algumas coisas sobre, eu sei um pouco sobre. E a primeira cena de beijo entre eles eu chorei. Tipo, foi um filme que me tocou muito. Eu acho que não, não é o objetivo desse filme, mas eu senti muita empatia pelos dois, mas principalmente pela dominadora. Porque você começa assistindo a história, a trama sendo desenvolvida por conta do personagem principal, né? Mas quando entra a dominadora, você começa a ver que é tudo muito triste e são muitas coisas ao mesmo tempo, são muitos sentimentos, é muito melancólico. Eu fiquei triste, triste mesmo, chorei. Não é um filme que as pessoas vão chorar, eu sei que não.
eu sou muito fã de trilha sonora, assim, e tal, mas esse filme não precisou de música apelativa para momento dramático, assim. O olhar entre os atores, ele já preenche, assim, acho que todas as áreas do seu cérebro quando você tá muito dentro do filme, sabe? Você tá tão imerso quando você tá assistindo as cenas que só de ver eles se olhando é louco. Você consegue sentir, você consegue se colocar no lugar deles, ter a empatia pela situação, pela dor um do outro. Enfim, o que eu tirei disso, né, por enquanto, é muito. Eu gostei muito, achei diferente. Eu mudaria algumas coisas pequenas, faria outras coisas de outras formas também, mas detalhes, né? E eu já vou parar de falar. Um detalhe que eu achei muito importante trazerem para esse tipo de situação, pro luto, pra saudade, para qualquer coisa que remetesse à amada dele, né, que faleceu, é a questão que o protagonista, ele tem uma pira com cheiro, que é assim, eu acho que eu nunca tinha visto algo ser tão bem retratado como eu vi nesse filme em relação à pira com cheiro. Ele tem um perfume, né, que era o perfume que ela usava, e ele usa o perfume dela, né, da falecida esposa, para se tocar, para sentir o cheiro dela, para se relacionar com outras pessoas. E eu tenho uma pira muito parecida com coisa de cheiro, só que ver isso sendo representado, como isso funcionava para ele, né, como isso impactava ele, como isso movia ele a fazer outras coisas, é muito louco, porque eu pensava, cara, será que é só comigo que eu tenho isso de sentir o cheiro e relacionar a alguma coisa? Enfim, esse detalhe da pira do cheiro, é lógico, né, faz parte do personagem, mas eu achei uma coisa muito peculiar do filme, não tinha visto representação disso antes, né, porque acho que não é uma coisa que geralmente as pessoas que vão fazer algo sobre colocam muita atenção. Não é todo mundo que tem isso, né? Imagino eu, não sei se é algo comum. Enfim, mas no geral eu gostei bastante. Achei bom e veria de novo. Inclusive, quero ver de novo. Desculpa, falei demais. Então, eu vou complementar de primeira pra eu não esquecer, por sinal. Mas o que você falou sobre o som e sobre a música eu acho muito importante nesse filme, porque eu acho que ele tem um lance sonoro muito, muito importante. E você percebe isso desde o início do filme. Porque a cena do. Spoiler novamente, mas é spoiler de começo de filme, né? A cena do falecimento da mulher dele ali, que ela se afoga e tudo mais, é uma cena em completo silêncio. Tipo, desde o momento que tipo, ele deitou lá, ela vai pra água, aí a filha dele chora, ele acorda e ele vai direto para a água. Então, tipo, ele não precisa necessariamente dos sons de água, de sons de coisa. Ele, tipo, ele trabalha isso com a ausência do som ali, que por si só já é muito sufocante pra combinar com a cena, né? E eu acho que, no geral, esse é um filme por inteiro sufocante. Pra ele tentar te imergir um pouco mais nesse lance do sufocamento ali do personagem. Mas esse lance do BDSM é uma linha muito tênue. Porque a gente tem, por um lado, uns 50 tons de cinza, um 365 dias ali da Netflix, que é um filme horroroso também, é podre. Nossa, esse filme dá dor física. E aí, por outro lado, a gente tem, tipo, esse filme, e a gente também tem filmes sobre esse tema, que eles, não só filmes, mas séries, que eles vão para outros caminhos, mas mostram que eles podem retratar de uma maneira boa. Por exemplo, a série do Amizade Dolorida, que é uma série, tipo, de comédia, ela é humorística, mas eu acho que, tipo, ela traz alguns pontos muito legais sobre isso, e ela introduz isso sem ser um tabu exatamente, sem ter todo aquele lance meio bizarro, assim, meio vergonhoso até que se você olha, sabe? Porque ele retrata da forma que é, sabe? E isso é muito legal. E eu acho que esse filme, ele traz isso, mas também ele tem pontos negativos contra isso, né? Por exemplo, algo até que eu conversei com a Ellen no off, que foi sobre a falta de diálogo, tipo, de certas coisas. E aí entra um ponto que a gente fica na dúvida se é coisa que o diretor quis deixar a entender pro público, ou se é um furo de roteiro exatamente. Por exemplo, em momento algum, ele chega, ele conversa com ela sobre o que ele tá querendo e ele paga ela pra fazer tal coisa. Não. Ele tem todo um escalonamento ali de onde ele quer chegar. Ele quer chegar na asfixia.
Só que ele passa pelo quê? Ele passa por diversas outras humilhações que não parecem ser coisas que ele gosta, pra ele chegar naquilo que ele gosta, sabe? Então, às vezes, isso não é uma forma tão boa de retratar, assim, essa relação entre a dominadora e o dominado ali. Às vezes, isso pode deixar entender o errado. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que ele representa de uma maneira muito melhor do que uns 50 Tons de Cinza ou o que vier pela frente, né? Mas, eu concordo, ele é um filme muito impactante. E eu não necessariamente vejo ele como um filme de romance, até porque eu não acho que seja a premissa do filme, obviamente. A premissa é a superação dele, do trauma e ele lidando com isso, e a busca de afeto da filha dele com ele, enquanto ele não corresponde àquele afeto, ele tá isolado naquele mundo dele que ele mesmo criou. E é meio maluco, porque, por exemplo, na cena do beijo, é muito mais algo sobre ele estar imerso naquele momento e ele se entregar àquilo, do que algo exatamente romântico, ao meu ver, né, pelo menos. E eu acho isso meio doido, até porque a conclusão final do filme, ela é muito doida por si só. Que você vê ambos se afastando e tudo mais, spoiler de novo, né, ambos se afastando, e aquele lance da festa, e ele indo para aquele lugar, e ele é meio acanhado, e conforme ele vai bebendo um pouco, ele vai se soltando, e no final do filme ele parece ter se encontrado ali. Então é mais sobre o se encontrar dele perante um trauma e se acharem algo não comum pela sociedade, assim, talvez, ou até comum, mas não muito falado. E ele se achar naquilo do que exatamente sobre um romance que ele criou, ou alguma coisa assim. Mas ainda assim tem a questão do afeto, até porque no final do filme tem aquela cena final dos dois se olhando e ambos dando um sorriso ali, apesar de todo o caos que rolou. Então, tipo, eu acho que é uma construção bem lenta desse filme, é bem lenta. É um filme pouco sonoro, pouco diálogo, exatamente. Mas eu acho que é uma construção muito bem feita, porque tecnicamente você não precisa de certas coisas pra imaginar que elas aconteceram. Por exemplo, esses diálogos, esse tipo de coisa, eles não acontecem com tanta frequência, mas você consegue compreender que faz parte daquilo, só não fez parte do que a gente tá vendo, né? Eu acho isso do caralho nesse filme, pelo menos. A questão do beijo, só pra complementar, eu acho que quando, assim, sobre não mostrar certas coisas e dar a entender formas erradas, tudo que tá dentro desse universo do BDSM é consentido de alguma forma. Existem contratos, existem coisas que são formalizadas, porque envolve muita coisa. E não mostrar isso, não retratar isso, eu acho que pode ser um problema, porque as pessoas podem achar que é bagunça e que é festa e que é só sofrimento, que é só o que as pessoas querem fazer e foda-se, né? Mas não é assim, é uma coisa muito burocrática, na real. E outra coisa, ele não retrata nada sobre questão de pós-cuidado, que é, tipo assim, uma das coisas principais, né, em qualquer relação de dominância e submissão depois das sessões, né, existe o aftercare, que é literalmente um pós-cuidado, né, e não mostra nada disso, na verdade, retrata, tipo, depois que ela fica assustada, né, de uma sessão, ela vai embora, ela foge e, tipo, isso não pode acontecer. Esse tipo de situação, é claro, né, até pode acontecer, tanto é que acontece, né, mas não é pra acontecer assim, tá? É uma coisa séria, envolve muita responsabilidade emocional, muita responsabilidade afetiva com quem está participando, seja quem está sendo mais ativo, né, o passivo, enfim, de qualquer forma, é uma coisa que exige muita responsabilidade de quem está sendo inserido naquilo. Então, o fato dela fugir, o fato de não retratar o aftercare, o fato de não mostrar eles entrando em consenso sobre uma palavra de segurança ou algo do tipo, também é um pouco problemático, né? Enfim, esses pequenos detalhes eu acho que eu adicionaria no filme, porque eu acho que são coisas que as pessoas precisam estar cientes desse mundo, porque senão vão achar que é bagunça, né? A grande maioria acha que é. E sobre a questão do beijo, que o Guilherme comentou, eu acho muito louco, porque ele tá entregue, né, a situação dele, ele tá revivendo
o luto, ele tá revivendo o reencontro com a mulher dele na cabeça dele, né? E a dominadora vendo aquilo, ela fazendo o que ela gosta, ela sente prazer por estar asfixiando ele, mas não é um prazer por ele, é pelo que ela está fazendo com ele. Então ela beija ele, ela tem vontade de beijar ele, não porque é uma coisa romântica, né? Não é uma situação romântica. É mais uma coisa, é meio sádico até, tipo, não tem nada a ver com romance, sabe? Mas é tão triste, mas tão triste. É um beijo diferente, me dá uma sensação diferente. Talvez seja por isso que eu tenha me emocionado, né? Mas é triste, não tem nada a ver com romântico. Era só isso que eu queria comentar. Muito bem pontuado. O que eu pensei do filme é que ele tem vários paralelos, né? Vários contrastes, várias ironias nas figuras das personagens, por exemplo, né? O personagem principal, um cirurgião cardíaco, um cara todo sério, nórdico, reto, certinho, que aos poucos vai se levando mais pra esse mundo do BDSM. E ela, que é a dominatrix, ela faz coisas... Não é pedagógico que chama, né? Coisas... Ajuda os velhinhos, ajuda a pessoa na piscina também, né? A maioria das pessoas, é que assim, pode não parecer, né? Mas geralmente o perfil dessas pessoas é assim mesmo. Tipo, você vê um cara muito foda, dono de uma empresa, e aí, sei lá, o fetiche dele é que chutem ele, que chamem ele de cachorro. É comum, na E verdade. que ela justamente tem bastante experiência em cuidar das pessoas, né? Tem um zelo, tem toda uma delicadeza com as pessoas, uma sensibilidade, mas quando ela vai pro prego noturno, você vê o outro lado dela. Eu acho que é bem interessante, justamente mostrar isso também, esse lado depois dela, quando você vê que ela é a dominatrix. Além dela também ter a peruca lá que lembra um pouco a mina do Blade Runner, né? Uma das vilãs. E a primeira vez, né, que ele acaba me contando aquele estúdio de tatuagem é porque a filha vai colocar um piercing Na língua. na língua, né? Uhum. E daí depois, tipo, meio que por uma pressão boba, assim, de adolescente, de escola, ela acaba tirando, acaba até jogando fora. E Quanto ele, né, ele, tipo, começa meio que ficar viciado nisso, ele começa nas cirurgias mesmo, aparece com a mão ensanguentada, e parece que até ele tá ficando meio decriptado pelo dedo lá, né, pela unha que sai, nossa, é uma cena nojenta, né. Que me lembra, tipo, até um pouco meio que um Cronenberg da vida, não tão fantasioso, não tão extremo como o do Cronenberg, mas toda essa parte da frontalidade com os corpos, dele ter que lidar com essas cirurgias e ter essas cenas bem, bem frontais com os corpos que ele tá fazendo as operações. E justamente nessas sessões do BDSM, né, toda a relação direta que ela tem com a dominatrix, e também no final que ele implora por ela para tirar o dente, né, são paralelos bem, bem interessantes do filme, que sempre tem essa parte da sensibilidade, de tentar recordar os passados, de ter um pouco dessa meditação em relação aos traumas do passado, e ao mesmo tempo ter essas partes bem diretas e extremas onde ocorre essas sessões e onde ocorre toda essa trama dele, né, da aventura dele nas noites. Eu acho engraçado esse ponto que você comentou da filha, que eu sinto que a gente até pouco falou da filha, mas ela é um personagem bem impactante no filme por si só. Porque esse lance do piercing mesmo, tipo, a todo momento você sente que ela tá tentando buscar um afeto com o pai que ele não tá retribuindo e não tá conseguindo retribuir. Mas nessa cena do piercing mesmo, por exemplo, você sente uma estranheza no carro depois, que ele tá estranho por um ponto e ela tá estranho por um outro ponto completamente diferente. Ele tá estranho por ter presenciado aquela cena, ter visto algo ali e ter passado por aquilo, que foi aquela asfixia do momento ali, que ele brilhou uma fagulha nele, enquanto ela colocou um piercing e ele meio que não correspondeu. Tipo, é um ato de rebeldia, sabe? Foi um ato de rebeldia da criança pedindo por uma atenção. E ele simplesmente ignorou aquilo. Tanto que logo depois tem a cena meio cômica. Tem a cena do colégio lá, que é uma desavença ali dos alunos ali, e ela acaba tirando o piercing.
mas tem a cena cômica até desse ato de rebeldia dela e dele reconhecendo, conversando com... Tipo, dele conversando com um amigo dele de trabalho lá, onde o cara fala que aquilo é um ato rebelde e os filhos... que os pais deixam colocar piercings, eles tendem a ser menos rebeldes por isso, né? Porque você tá deixando a criança ser daquele jeito, né? E, exatamente. Mas eu sinto que ele acaba sabendo disso e não usando isso conscientemente por conta desse lance dele ter descoberto ali o lance do BDSM. Então, tipo, são vários pequenos paralelos que acontecem que chegam a ser meio cômicos também. Porque ela tá buscando atenção e ele tá ali, ele sabe que ela tá buscando, mas aí esquece ela totalmente, tanto que no filme mesmo ela fica meio largada, de certa forma, né? Tal qual a gente fosse o pai largando ela de canto ali. Ele larga assim. Tipo, meio que um negócio meio malvado, meio sádico, meio Lars von Trier, assim, de uma cena que você vê e fala, mano, o que tá acontecendo, né? É meio doido, é meio doido. Por que eu tô vendo isso? É doido. E esse paralelo também, né, da água, de como... Que é meio que você renascer, né? De novo, ao mesmo tempo que tá afogando, mas renascer de novo, do ventre, né? Esse tipo de coisa. Acho que são decisões tanto da direção de arte como do diretor em geral, né? Da direção em geral do filme. Bem interessantes. Que contrasta também com o neon da noite, que você enxerga só alguns pontos. Esse filme, se você repara bem, assim, enquanto você tá assistindo, nem precisa reparar bem, na verdade, né? Mas ele é um filme com planos muito parados, né? Tipo, as cenas acontecem diante de um take parado, não são takes com grandes movimentos ou grandes jogos de câmera, assim. São muitos takes estáticos onde as cenas ocorrem ali. E eu acho que tudo isso se complementa nesse lance da asfixia, né? Como eu tinha mencionado, que eu sinto que é um filme asfixiante mesmo. Além dessa jogada, assim, da água e tudo mais, asfixia, ele por si só é um filme que te induz nisso, né? Porque você tá todo momento ali vendo tudo acontecer em um pequeno plano. É um plano parado e tudo acontece ali, e aí muda de plano, é outro plano parado e tudo volta a acontecer. E querendo ou não, são coisas não comuns no nosso dia a dia, assim, pelo menos pra maioria. E você presenciar algumas estranhezas em takes parados, sem você ter um movimento, algo pra acompanhar o seu batimento cardíaco, dá uma certa sufocância, sabe? Eu acho acho tudo muito bem pensado em questão técnica desse filme, pelo menos. Essa discrepância, essa ironia, né, no jeito de filmar, é como se fosse o processo mais ou menos de você normalizar também isso, mas ao mesmo tempo você começa a ficar meio incomodado, porque ele acaba se autoflagelando sem muito cuidado, né, ele acaba se viciando nisso, você acaba, né, se preocupando com ele, mas depois na reviravolta do final, né, que ele acaba entrando no clube, dançando lá e aceitando essa parte dele, mas com mais zelo e normalizando as pessoas que estão lá dentro, independente da cara da pessoa, né, eu acho que também não deixa o filme com um discurso tão simplista, assim, né. E nem tão dramático também, apesar de todo o drama do filme, eu sinto que é um final feliz. Apesar de todos os ocorridos assim, eu sinto que naquele mundinho daquele personagem, aquilo é um final feliz pra ele, sabe? Pelo menos até o momento, né? Eu senti falta de um negócio, terapia. Acho que seria bom. Acho que nos três filmes falta terapia, assim, pros falta, personagens. Assim, bastante terapia. Faltou pro pai, faltou pra filha, faltou pra todo mundo. A falta da terapia nos filmes, né? É o próximo tema do podcast, né? Gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu queria comentar que eu tinha mencionado a série, mas eu realmente acho que é uma boa série, tá? Caso vocês queiram assistir, caso quem esteja escutando queira assistir, mas num viés mais cômico, o Amizade Dolorida é realmente uma série divertida. É divertido, fala sobre BDSM, tem uma pegada menos dramática, mas ainda assim tem os seus dramas ali durante os acontecimentos. Mas é uma boa série, tá? Amizade Dolorida. Eu também tenho uma recomendação, infelizmente vou ter que falar do Roman Polanski, porque ele é uma pessoa horrível, mas os filmes dele até que prestam. Tem o Lua de Fel, que eu vi recentemente, e o Pele de Vênus, que lidam com essa coisa, às vezes, de dominatrix e da pessoa ser submissa, principalmente do homem ser submisso à mulher. Esses filmes, acho que tratam de cada um da sua forma, né, de maneiras bem peculiares com esse assunto, com esse tema. Então tá aí a recomendação, Lua de Fel e Pele de Vênus, do Roman Polanski. Só citando que é um filme finlandês também, né? Não sei se a gente tinha falado antes, mas é um filme da Finlândia e... Olha só. Só comentando, né? Finlandeses.
Agora as notas. Eu dou 4 pro filme. 4 estrelas. Eu dou 4. Eu acho que eu dou 4 também. Eu acho que é um 4 sólido. Dou 4 também. Beleza, então. Dogs Don't Wear Pants. Cachorros não usam calças. Da Finlândia, com 4 estrelas. Vamos para o próximo. Ah, então você voltou? Gostou do filme? Cara, eu gostei do filme, eu achei bem, bem maluco, assim. Mas agora eu quero algo um pouco diferente dessa vez. Beleza. Pode ser nacional? Pode, mas eu vi uma série esses tempos e eu queria algo nessa pegada, talvez. Eu via uma série chamada Fleabag, conhece? Conheço, sei. Você tem algo Uhum. nessa pegada pra mim? Vixe, mulher que gosta de padre. Calma aí. Tô, assiste esse aqui. É brasileiro. Ele é meio lento, mas vale a pena. Padre e a Moça? Fechou, fechou, vou dar uma chance. Obrigado, viu? Nada, bom filme. O Padre e a Moça, de 1966, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, com 1h30. Num garimpo de diamantes decadente à beira do Rio das Pedras, numa região serrana próxima a Diamantina, um jovem padre chega para substituir um idoso vigário chamado Antônio, de um vilarejo isolado. Antes de morrer, o vigário sussurra algo ao padre e o comerciante Fortunato ouve o nome de Mariana, sua concubina. Mariana era filha de um garimpeiro arruinado que, aos 10 anos de idade, foi dada por seu pai a Fortunato para que ele a criasse. O comerciante tomou Mariana por amante quando ela se tornou moça e queria se casar com ela, mas o padre Antônio negou. Depois do enterro do vigário, o novo padre aceita realizar o casamento, mas fica relutante ao saber que Mariana o deseja e que ele também a quer. Eu acho que eu tenho otário em padre. Não, mas o padre, o pior é que eles colocam uns atores bem apessoados pra fazer os padres, né? Eu tô sentindo algo meio Nossa, padronizado, assim. cara, não é possível. Eu acho que é proposital. Eu não tenho nada assim de me identificar com coisa de igreja, católica ainda, menos ainda. Nunca gostei, não sou religiosa, não tenho nada. Não gosto, pessoalmente, né? Mas eu tenho alguma coisa com padre. Não é possível, não é possível, não tem outra explicação. Essa categoria de filmes Fleabag aí, eles estão mandando bem nos atores dos padres, não tem o que falar. Nossa, bem demais. Muito bem, padres todos lindos, um beijo. Ah, ele é um filme. Eu comecei assistindo, eu falei, meu Deus do céu, um filme antigo em preto e branco, né? Acho que eu vou dormir. Mas não foi o que aconteceu, eu assisti, né? Comecei a gostar quando eu vi que tinha essa questão do padre com a moça, né? Eu não sei, eu acho que eu tenho alguma coisa com relacionamento impossível, amoroso no geral. E isso do padre com a mulher, quando tocou no assunto, quando deu a entender que seria algo assim, a história me fisgou, né? Eu sou muito fácil é muito previsível, né? Me fisgar para essas coisas. É, Ele começa contando a história de como era Minas Gerais, né? 1950, 60, e a questão de como a liberdade da mulher era uma coisa assim extremamente restrita. É lógico, né? Acho que isso não é surpresa para ninguém, não é algo que a gente fala, né, que acontecia antigamente, as pessoas se surpreendem, porque a gente sabe como era, mas mais bizarro ainda de saber que a pessoa que cuidava dela, né, praticamente o pai dela, e aqui vai ter um spoiler, era o cara que queria se casar com ela, e tudo bem pra época, tipo, normal. Tipo, isso é muito bizarro, isso indo contra a vontade dela, e foda-se, sabe? Enfim, tem essa representação desse tipo de situação que, infelizmente, acontecia na época, né? Nossa, imagina a quantidade de coisas que não são representadas, que podem ser mais bizarras ainda, que aconteciam. Enfim, nem gosto muito de pensar sobre.
a normalização desse tipo de coisa na época e ninguém fazer nada, todo mundo muito conformado com tudo. Enfim, sobre a questão dos planos, essa questão mais técnica de uma forma geral, eu gosto muito dos enquadramentos de uma maneira geral, mesmo quando são os planos mais abertos, os olhares entre os atores, as atuações mais dramáticas, né? Eu gosto muito, muito, muito dos enquadramentos e eu acho que a trilha sonora mesclada com os enquadramentos, talvez isso do preto e branco também dá um tom de dramaticidade, assim, de melancolia pro filme que me agrada muito. Eu gosto muito desse tipo de arte. E eu acho que é uma coisa que você precisa ter um feeling específico para conseguir fazer e para conseguir passar o que aquela situação de fato quer te passar, né? Tanto a sensação, a questão sonora, a questão visual, ela precisa ser feita de uma maneira específica por alguém que tenha um feeling específico para passar isso, né? Eles fugindo, ele não encarando ela, ele não olhando para ela, ela questionando, né? Por que você não me olha? Por que você não me olha? Por que você não. Tipo, eu tô aqui, eu tô atrás de você. E ele não olha, porque ele não quer encarar aquilo, né? Essa questão desse conflito entre ele com ele mesmo e ele com ela, sabendo que ele tá fazendo algo errado, mas ao mesmo tempo é uma coisa certa, porque ele tá cuidando dela, mas ele não deveria fazer isso sendo padre. Enfim, eu gostei bastante. Foi um filme que me surpreendeu. E é o tipo de história que me cativa porque é gosto pessoal meu. Acho que não é surpresa, né? Para quem me conhece, para quem já me viu comentando sobre esse tipo de coisa. E é isso, Quem me por conhece enquanto. sabe, né? Quem me conhece sabe. Cara, esse filme eu acho ele algo muito complexo, porque ele entra numa categoria de filmes que eu tenho pra mim, que aí entra um pouquinho uma reflexão que eu vou fazer. Mas é a categoria filmes que não são do meu gosto, mas eu compreendo que é bom. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem muito do se o filme ele é nominado ao Oscar, se o filme ganhou um Oscar, por exemplo, eu tenho que gostar porque ele foi nominado ao Oscar, ou coisas assim. E eu acho que a gente perde um pouco do valor sobre gostar de filmes ruins sabendo que eles são ruins e não gostar de filmes bons admitindo que eles são bons, sabe? E eu acho que esse filme não é como se eu não tivesse gostado, mas ele não é do meu gosto. Mas eu admito que ele é um filme bom, né? Mas sobre o filme em si, eu vou começar pela parte técnica, porque eu acho que na parte técnica ele é muito interessante. Ele, como um filme antigo, obviamente ele tem seus erros, ele tem algumas falhas ali, que qualquer filme antigo, na época de criação, ainda mais no Brasil, que foi um país um pouco demorado sobre isso, sobre o cinema em si, ele tem suas falhas, mas eu gosto muito do ponto do áudio, principalmente, porque eu acho que o áudio desses filmes ele é muito bem trabalhado, eles tinham o prazer por sonorizar daquilo, porque era uma geração que estava saindo de um rádio muito firme ali na época, eles já tinham esse conhecimento, eles queriam empurrar esse conhecimento para o cinema, até porque durante um bom tempo foi o cinema mudo e depois da implementação eles queriam colocar esse lance do som bem trabalhado. Esse lance do som eu acho sensacional, porque as músicas são muito dramáticas, os sons são muito presentes, você consegue perceber os objetos e os seus sons respectivos em cena, isso é maravilhoso. E da fotografia eu acho ele impecável. Porque o preto e branco eu acho que ele é algo muito mais difícil de ser trabalhado do que a cor. Porque com a cor você tem vários e vários meios de transmitir emoções e sentimentos. E com o preto e branco você tem a luz. Literalmente, você tem a luz e a sombra. É o que você tem à sua disposição para trabalhar isso. E eu acho que esse filme trabalha isso muito bem. Eu acho ele muito dramático. Como todo filme preto e branco antigo, eu acho ele até um pouco mórbido, um pouco assustador em certos aspectos. Até porque durante uns trechos do filme eu fiquei me perguntando: isso é um filme de terror, talvez? Será que em algum momento eu vou tomar susto com alguma coisa? Mas não, né? Vemos que não. Ele é simplesmente um filme de romance um pouco conturbado, assim, vamos dizer, né? Mas ele tem alguns takes também que eu acho incríveis. Por exemplo, tem um take que eu acho que é a minha cena favorita do filme disparada.
eu acho disparada meio controverso, né? Mas é a minha cena favorita do filme disparada. Que é quando o padre, ele tá dentro de uma casinha, e ao fundo a gente tem a narração, acho que do joalheiro, se eu não me engano. Não sei se é o joalheiro ou se é o pai da menina, se eu não me engano é o joalheiro. Mas ele tá narrando sobre o abandono daquela cidade. Isso é um ponto muito forte do roteiro, por sinal. O fato da gente saber que é em Minas Gerais, mas o abandono feito àquela cidade, o não especificar, o jeito que ele larga aquilo, a merisma, assim, de quem tá assistindo, a merisma é como se fosse uma cidade esquecida do mundo. Eu acho isso sensacional, e nesse trecho, nessa cena que eu gosto muito, tá tendo uma narração desse joalheiro, comentando sobre não ter mais pedra, sobre a vasta exploração que teve naquele lugar e acabou que não tem mais nada. E durante esse take, o padre ele vai caminhando por dentro de uma casa, assim, num corredor, e é uma câmera estática, com a porta, assim, e ele vai entrando, assim, vai passando pelo corredor inteiro, e ele senta lá no final do corredor. E esse take é lindo, tipo, você olha ele visualmente, ele tem tipo, ele é perfeito, porque ele te atrai ao olhar pro padre, e aquele caminhar dele isolado, sozinho naquela casa, e enquanto você tem o diálogo não, enquanto você tem a narração do cara ao fundo, nossa, essa cena é maravilhosa. Pra mim, aquilo ali é o absoluto cinema aqui do filme. É maravilhoso. Cinema, maravilhoso. E eu acho engraçado que esse ângulo de câmera eles até repetem mais pro final do filme na cena da caverna, se eu não me engano. Que é a mesma fórmula de bolo ali. Que é a parede assim, o contorno da entrada da caverna e os dois entrando assim, indo até o fundo. Isso, pra mim, esse take é maravilhoso. Mas, sobre esse filme agora, o contexto da história, né? Não é um filme que me atrai muito por ser um filme muito lento, muito demorado, querendo ou não. Ele não tem nenhum pico absurdo de ação, assim, por mais que o final tenha aquela ação, ele não é como se tivesse, nossa, agora é o nosso momento de ação. E eu acho que o meu gosto pra filmes, querendo ou não, ele é muito mais contemporâneo do que clássico. Mas ele é maravilhoso por si só em si de representação de alguns elementos. Por exemplo, esse que eu mencionei do abandono daquela cidade, o abandono daquele ambiente. Eu gosto muito da caracterização. Eu acho que pra época era mais fácil de você construir essa caracterização do que hoje em dia, porque era algo mais próximo. Mas ainda assim eu gosto muito. Eu gosto que a gente tem personagens icônicos, e eu acho que, de certa forma, isso é algo até meio que brasileiro por si só, né? Que a gente tem a mocinha ali com um semblante de mocinha, que pelo fundo dela ela não é tão mocinha assim. A gente tem o velho, bruto, rígido, que é o pai dela ali, que ele quer casar com ela, né? O pai, algo meio confuso assim também, meio conturbado. A gente tem o bebum da cidade, que ele tem o caso com a mocinha, e a gente tem o elemento do padre, que ele é jogado naquele ambiente ali. E eu acho que isso é meio que reproduzido até hoje em dia. Tipo, não sei se esse é um filme, se foi um filme base desse tipo de construção, mas eu acho que ele fez parte, ou ele moldou a construção brasileira de muitas narrativas. Porque você consegue identificar esses personagens tão caricatos em vários elementos brasileiros, como novelas, principalmente. Você consegue enxergar vários desses personagens em novelas brasileiras, tipo, de forma abrangente, assim, sabe? Eu acho isso muito legal. Tanto que o filme é principalmente inspirado por um poema, né? Do Carlos Drummond de Andrade, O Padre e a Moça. Aí tem vários desses elementos que são poucos personagens, mas que são trabalhados durante o filme, né? Nossa, isso é maravilhoso por si só. Isso, por sinal, é algo que eu não sabia. Mas isso já representa o quão abrasileirado isso é, e é o suco do Brasil ali mesmo, né? Depois eu recomendo ler o poema, é muito bom. Vou ler. Gostei da recomendação. E o outro ponto desse filme também é esse ponto que a Ellen comentou sobre a normalidade do estranho da época, né? Porque o cara, ele viu a garota que, tipo, não é filha dele exatamente, mas por ser de criação ali, por ter rolado um lance com o pai dela, pediu pra ele criar e tudo mais, ele acabou se tornando pai. Mas a bizarrice do elemento mulher naquele ambiente, né? Porque além de ser um ambiente isolado do mundo, vamos colocar que ela é o único vestígio a doçura de uma mulher ali para aquele contexto pros caras da situação. Então ele se apaixona pela pessoa que ele viu crescer, a criança que ele viu crescer e se tornar uma mulher. O bêbado, ele tem um lance com ela também ali, o bêbado, o farmacêutico, não sei, mas ele tem aquele lance com ela, que é aquele desejo, e ele quer possuir e tudo mais. E até o padre, quando ele é colocado naquele ambiente, eventualmente ele desenvolve isso sobre ela. Então eu acho que o personagem mulher ali, ele é muito explicado de uma maneira
em uma situação muito problemática que era a situação da época. Eu acho que isso é muito bem representado nesse filme. Tudo bem que ele é um filme antigo e, como eu disse, é bem mais fácil de representar aqueles absurdos, mas ainda assim eu acho que é uma representação muito, muito fiel do que provavelmente realmente acontecia durante esses casos. Tanto que a gente vê o efeito dela em todos eles. O velho, ele vai ficando louco, o bebum, ele vai ficando bêbado, vai ficando psicótico, vai ficando meio maluco, meio coringa das ideias, tanto que ele comenta que ele visitava a janela dela toda vez ali pra ver ela, sei lá quanto tempo. E o próprio padre, tipo, durante o começo do filme da aparição do padre, ele é somente o padre, ele é comportado ali e tudo mais. Só que a partir do momento que ele foge com ela, eu fiquei assustado assistindo esse filme, porque eu achei que eles tinham trocado de ator por um segundo. De tão diferente que tava o semblante do padre do começo do filme pro semblante do padre na fuga dela. Óbvio que ele estava diferente de aparência, meio descabelado, mas o semblante dele tinha mudado tanto que eu jurei por um segundo que eles tinham mudado de ator, eles tinham pego 2 atores relativamente parecidos e feito essa brincadeira. Então, tipo, a gente vê o efeito da mulher no ambiente... No efeito da mulher ali pra esses caras que são tão obcecados com ela, mas nenhum de exatamente uma forma saudável. No máximo o padre ali com esse lance de querer ajudar ela e tudo mais, mas mesmo assim ele tem os seus conflitos, então eu acho que é algo muito complexo na relação da mulher no ambiente ali. Eu acho que é algo muito, muito complexo e bem retratado de certa forma, sabe? Acho legal que você falou dessa parte que parece às vezes um filme de terror, porque eu acho que é justamente nessa parte meio de negligência, tipo, todos os habitantes, né, da vilazinha e os próprios personagens, assim, todos meio que sabem mais ou menos o que tá acontecendo, e que tá acontecendo uma coisa, desde antes do padre vir e ficar um pouco mais forte depois, que eles começam a suspeitar um pouco das intenções desse padre e vice-versa. E todo mundo começar a meio que observar ele de longe, você vê algumas sombras, você vê algumas passagens, assim, você fica falando... Isso, tipo, encaminha um pouco desse suspense, né? Pra você perceber que, nossa, vai acontecer alguma coisa, né? Vai acontecer alguma coisa com o relacionamento deles. Ou eles vão ficar juntos, ou não vão ficar juntos, e a partir de não ficar juntos vai acontecer alguma tragédia em relação a isso também, né? Tem aquela cena também que você mencionou isso dos vultos, mas é a cena que isso é o claro, assim, que é o jogado na cara de quem tá assistindo, né? Que é a cena que ela visita ele na casa dele, e assim que ela sai correndo da casa dele, ele olha pro lado e tem alguém, tipo, fugindo assim e pulando a cerca. Tipo, é como se... Então, é como se tivessem visto ele e ido contar alguma coisa assim. Então, tipo, acontece essa brincadeira dos vultos e tudo mais durante o filme inteiro ali. Mas aí, nesse momento, eles jogam na sua cara, sabe? Se você não viu até aqui, agora você vai ver. Agora você vai ver que tá tendo toda uma desconfiança atrás do padre, toda uma desconfiança da situação, né? É uma crescente, né, que vão aparecendo nessas Exatamente. coisas. E... Não sei, eu gostei bastante do filme, tem essa parte deles evitarem sempre o conflito, né? Mesmo na encenação das cenas, né? Tipo, os personagens podem estar conversando diretamente com o outro, mas sempre é um personagem no primeiro plano, olhando pra um lado, e o personagem em segundo plano, mais pra trás, falando junto com a pessoa, mas olhando pra, sei lá, pra parede, às vezes, pra não querer confrontar, e toda a luz acentuando, né, as expressões das pessoas. E, tipo, nem parece que eles estão conversando sobre a mesma coisa, parece que eles estão realmente fazendo outra coisa, mas eles estão conversando entre si. Acho bem bizarro e muito bem feito. Da mesma forma, é quando meio que tem... que eles depois vão nessa montanha, né, meio que fugir pela primeira vez, e acabam fazendo sexo pela primeira vez, só que, tipo, não é muito explícito, né? É meio que um rito de passagem até eles começarem a se pegar, né? Começarem a se aproximar, eles sempre meio que estão pensando muito, estão meditando muito sobre as coisas, e contraste também com as pessoas, que as pessoas, tipo, falam algumas coisas, têm os ritos, mas as pessoas não têm voz, as pessoas parece que só obedecem tudo que é feito, parece que realmente são marionetes, mas você fica perguntando quem tá manipulando as pessoas, e mais ou menos não é ninguém, né? Tipo, é como as pessoas dessa vilazinha vivem. É curioso também, né? É que com a informação que você deu sobre ser baseado em um poema, ele se torna muito óbvio agora pra gente, né? Mas vou dizer algo curioso que pode até parecer mentira, mas antes de você falar que ele foi escrito com base no poema e tudo mais, eu vi o filme e eu falei, isso daqui é muito poema por si só. Porque ele, além de, tipo, ele é muito poético, né? Porque eles são alguns diálogos meio avoados, assim, meio dispersos, meio distantes.
São personagens distantes entre si também. Mesmo no mesmo ambiente, eles ainda assim parecem distantes. E além desse lance do não olhar um na cara do outro, evitar conflito ao tempo todo, isso que você pontuou dos outros personagens, nenhum ser extremamente presente, é maravilhoso. Porque, tipo, querendo ou não, até em uma novela, algum filme, se o personagem não é principal, se é um figurante, ele ainda pode ter alguma interação mais complexa, né? Agora, nesse não, ele foi escrito para ser um poema visual. Ele é um poema em forma de filme, exatamente, porque a gente tem as personagens ali e tudo em volta delas é uma construção daquele ambiente que complementa a existência delas, e nada além disso. São completas marionetes, como você mesmo disse, né? Então é um poema por si só. Tem os personagens e tudo à volta meio que só preenche o que eles são por si só, não se desenvolve sozinho, né? Ele sabe traduzir muito dessa melancolia, dessa iminência, desde o poema até o filme muito visualmente. Por isso que, tipo, a gente começa a ter essas sensações, pela forma que o cara filma, pela forma que a gente começa a sentir meio que o confuso, como o padre tá sendo confuso, né? Como o padre não sabe o que fazer, não sabe onde ir, não sabe se vai ou se fica, né? Uhum. É bem curioso, assim, como o diretor consegue fazer tudo isso, né? Em 1h30, né? O filme Mas é que estende curtinho, também né? Doideira. o poema, né? Nossa, mas é maravilhoso. A representação da negação nesse filme é muito boa, né? Porque a todo momento o Uhum. padre ele sente o desejo, ele sente aquela ânsia, mas ele tá em negação, ele tem os seus princípios e tudo mais, e ele acaba cedendo eventualmente, mas tem a negação, né? Eu acho que é um filme muito de negação, tanto a negação dele, tanto a negação dela de não aceitar que ele não quer ela, ou então a negação do pai dela de não aceitar que outros homens cobiçam ela, a negação do bêbado de não aceitar que ela vai casar com o pai porque ele tem algo por ela. Então, tipo, uma grande negação com base em os próprios conflitos de cada personagem, sabe? Então é um filme muito Uhum. sobre negação. Eu acho isso lindo, assim. Com certeza, com certeza. Vocês querem pontuar mais algo, alguma coisa? Nossa, nem tenho o que pontuar mais aqui. Certo. Eu dou 5 estrelas pro Padre Amos. Eu dei 4,5, eu dei 4,5. Eu dou 4. Então a média fica 4,5, né? Pro Padre Amos. Vamos para agora o último filme. E aí, assistiu o filme? Curtiu? Cara, eu assisti, eu gostei muito. Eu acho muito legal como o cinema brasileiro é muito rico, né? É diferente, né? Demais, demais. Você tá querendo mais algum ou já deu por hoje? Eu vou tentar mais um. Eu acho que é algo diferente do que eu vi agora. A gente foi pra Europa, a gente foi pro Brasil, eu queria algo de outra dinâmica. Ser de cultura ocidental, assim, algo japonês, talvez? Eu acho que eu vou aceitar um filme oriental. Não é meu gosto, mas eu vou aceitar. Ó, eu tenho esse aqui. Assim, ele é meio controverso, mas vê o que você acha. Fechou, obrigado, viu? De nada, bom filme. Asako 1 e 2, de 2018, dirigido por Ryosuke Hamaguchi, com 2 horas de duração. Asako, uma jovem que mora em Osaka, tem um amor à primeira vista quando conhece Baku. Os dois começam um relacionamento turbulento contra o conselho de uma amiga, que acredita que Baku irá machucá-la. Depois de um tempo juntos, Baku desaparece repentinamente e eles perdem contato. 2 anos depois, Asako está morando em Tóquio e trabalha em uma cafeteria. Ela conhece um empresário chamado Ryohei, que é quase idêntico a Baku, e aos poucos se apaixona pelo jovem em um misto de incerteza se quer viver para sempre com o duplo do seu antigo amor. A vida de Asako embaralha de vez quando, ao ápice do seu relacionamento com o Ryohei, Baku retorna à vida da menina e promete retomar o que tinha começado após abandoná-la do passado. Eu acho que ela não gostou do filme. Desculpa, não vou mentir, esse eu não gostei. Ai, por muitos pontos. Assim, eu vou tentar falar das coisas boas dele, né? Em quesito de. Eu gosto muito das cores dele, da colorização que foi feita nele. Eu achei que foi um trabalho muito bem feito. Eu gosto muito dos enquadramentos, das cenas de uma maneira geral. A direção de fotografia é muito boa.
Eu gostei, me prendeu bastante. Tem paisagens bonitas, tem. Mesmo quando são relações entre as pessoas, né? Eu acho que os takes são bons, são muito agradáveis de assistir. Mas, assim, é um filme que eu gostaria de não ter assistido. Não assistiria novamente. Eu não Polêmica. recomendaria, infelizmente, me desculpem, não recomendaria para vocês assistirem, porque eu acho que ele tem muitos problemas, principalmente porque essa questão da banalização do diálogo e tipo, eu não sei se é da cultura, se é algo específico entre o relacionamento romântico no Ocidente, mas meu Deus, parece que eles têm problema em falar. Tipo, se você tem boca, se você tem palavras, por que você não fala? Por que você não se expressa? Ai, que saco, me irrita, porque me lembra muito romance de criança, de adolescente que não sabe lidar com as próprias emoções, que não sabe falar sobre as coisas com clareza. Eu não tô dizendo que é um problema você não saber falar sobre essas coisas, tá tudo bem você não saber falar, mas, meu Deus, a gente tá lidando com pessoas mais adultas, né? Com pessoas que já estão crescidas, né? Então, assim, eu esperava um pouco. Esperava um mínimo, assim, de maturidade deles, de conversarem, né? O cara simplesmente some, eles começam a ter um relacionamento, mas nada é definido, não tem nada de conversa, isso me irrita demais, demais. Outra coisa, quando, quando eles se reencontram, essa questão da normalização que tem na cultura do Ocidente, de uma maneira geral, de agressão física, meu Deus, isso é horrível, horrível. Tipo assim, não importa, o cara não fez coisas boas, ele não foi um parceiro presente, ele sumiu, ele não tá certo. E ok, ele não tá certo. Só que eu acho que lidar com isso batendo nele, cara, não, eu acho que essa normalização da agressão física no Ocidente, em dorama, em filmes do Ocidente, é uma coisa que não me desce. Essa histeria, Do, assim, da mulher. do Oriente, né? Do Oriente, desculpa. Essa histeria da mulher não me desce. Não me desce porque não é algo que eu acho que deveria ser retratado da forma como é. E outra coisa, esse conflito que tem justamente de ela encontrar um cara que era muito parecido com o cara que ela se apaixonou quando ela era mais jovem, e aí eles começam a ter um relacionamento, e depois esse cara que ela se apaixonou primeiramente, né, ele reaparece, e aí ela entra em conflito, sendo que, ai meu Deus, tipo, parece que ela só tá com ele por aparência, sabe? Eu gosto dele, eu tô com ele porque ele parece com a primeira pessoa que eu me apaixonei. E não porque a pessoa que ele é, de fato, é a pessoa que ela quer estar, que ela gosta, enfim. E ela ainda aceita, spoiler, ok? Ela ainda aceita e. Ai, respiro porque eu tô brava, desculpa. Me incomoda muito. Ai, não vejam esse filme, sério, não vejam. Ela vai atrás do cara estando com a pessoa atual, eles estão assim, praticamente noivos, eles vão casar, passar a vida inteira juntas, e aí o homem simplesmente reaparece, pede pra ela fugir com ele, pede desculpas por ter sumido e do nada ele reaparece, ela aceita, ela beija ele, ela foge com ele, fala, manda tudo a merda, né? Com os amigos que ela tinha, né, no relacionamento antigo, com tudo que ela tinha construído no relacionamento antigo, ela joga isso tudo no lixo pra se provar que ela gostava de fato do cara que ela tava e que era uma pira da cabeça dela, esse negócio da primeira paixão. Enfim, eu entendo que é algo que pode acontecer com as pessoas, porque de fato é uma coisa que pode mexer muito com a cabeça das pessoas, né? A paixão é uma coisa que cega. Mas a gente tá falando de pessoas adultas, a gente tá falando da vida, né, das pessoas.
E assim, não é como se fosse uma brincadeirinha, sabe? Quando a gente é mais novo e a gente fica cego por essas coisas, a gente deixa a paixão levar, né? A gente se deixa levar pela paixão, porque a gente não tem problema, né? Quando a gente é mais novo, a gente tá descobrindo a vida e tá tudo bem. Mas você abrir mão de uma estabilidade emocional com uma pessoa, você abrir mão de um lugar que você tinha para morar, um lugar que você tinha de conforto, uma vida, amigos e amor, né, de uma maneira geral, por uma dúvida, assim, é uma coisa que é muito infantil para mim, não me desce, não. Nossa, parece que esse filme foi um surto. Sério, não me desce. Cara, eu acho um filme bem complexo também. Diferente de você, eu vou fazer o oposto. Eu vou falar, assistam. Porque às vezes vale a pena assistir um filme ruim, sabe? Às vezes vale a pena você tirar suas próprias conclusões e tudo mais. Mas o meu ponto, eu tenho, como eu tinha mencionado ali no diálogo sobre o padre e a moça, eu tenho as minhas categorias de filmes que eu gosto e são ruins, filmes que eu gosto e são bons, filmes que eu não gosto e são bons, filmes que eu não gosto e são ruins. Esse eu acho que ele se enquadra um pouco em um filme que eu não gostei e eu achei ruim ao mesmo tempo. Mas aí pode entrar em algo mais pessoal também. O meu lance com esse filme é que, por si só, eu já não sou muito fã de dorama em si. Porque eu acho que a retratação romântica dos doramas, ele. Eu não sei se eu sinto que eu acho tudo meio raso. Não, tipo, eu tô dando um comentário muito abrangente, mas não generalizando, né? Obviamente que provavelmente tem alguns que são bons, tem alguns que são interessantes. Mas eu sinto que no dorama, eu sinto que alguns personagens eles são meio rasos. Nesse quesito amor e quando é abertamente um dorama. Então, tipo, ela não sentiu uma profundidade. Eu não senti o máximo de momento de profundidade que a gente tem é na volta do cara, que ela tem aquele surto dela ali e tudo mais. Mas ele meio que acaba rápido. Então é tudo muito seco. É tudo muito infantil, até mesmo como a Ellen mencionou. Porque é só o romancezinho ali, e aí ela é a garotinha apaixonada que dá os gritinhos, e ela tá doendo de amor. E aí o cara depois tem o carinha que é o que some aí, que ele é meio bad boyzinho, pá. E aí tem o outro ali que ele é o certinho, bonitinho também. Então eu acho que é tudo muito. Ele não consegue ser tão profundo. Apesar do padre e a moça, por exemplo, que eu comentei que existem personagens que eles são caricatos, eles são reproduzidos em várias obras brasileiras, eu sinto que ainda assim existe uma profundidade que não existe tão bem na definição desses doramas assim. Mas obviamente que eu tô generalizando, né? Agora, sobre o filme em si, eu acho que ele tem alguns pontos técnicos que eles são bons. Eu acho que ele tem alguns pontos técnicos que eles são bem trabalhados. Por exemplo, em alguns planos de conversa, a gente tem um plano aberto mostrando a conversa por inteira. Isso é muito legal que você consegue ver reação de um, você consegue ver um se expressando. E eu acho que isso é muito importante para você imergir a pessoa que está assistindo naquela conversa. Você ver os pontos diferentes, esse tipo de coisa. Eu acho isso muito legal. Só que em contrapartida eu também acho que é tudo muito básico. Eu acho que não tem um molho, falta um tempero em alguma coisa ali. Eu acho que teve uma ousadia em alguma ceninha ou outra dali. Eu lembro da cena dela bêbada que eles fizeram uma gracinha e tudo mais, mas não tem aquela ousadia, não tem aquele molho, aquela. Eu não sei, eu sinto que é um filme. É um filme sessão da tarde, só que uma sessão da tarde talvez não seja uma sessão da tarde tão agradável assim pra mim, pelo menos. Eu sinto que ele é básico por básico e é isso. Mas em contrapartida também eu acho muito legal essa divisão do filme, do próprio nome do filme, do ser o Asako 1, 2, que é o lance dela ser o primeiro personagem ali e ela ser o segundo personagem, mas ambos os personagens ainda assim serem a mesma pessoa, né? Então eu acho que isso é uma representação muito legal, isso foi um ponto positivo do filme. É algo muito bem trabalhado e algo muito criativo por si só, porque é algo presente na vida de todo mundo, né? A gente olha para um eu do passado e a gente vê que a gente não é mais aquela pessoa e tudo mais, mas ainda assim é a mesma pessoa. Então eu acho que ele é um filme que ele tem seus pontos bons, seus pontos ruins. Os pontos bons dele eu acho criativos, eu acho diferentes, assim, tem alguns pontos legais, assim, tipo esse do Asako 1 e 2. Só que no geral eu acho que ele é um filme básico, ele não utilizou tão bem esses pontos criativos. Essa é a minha visão desse filme, né? É curioso, né? Porque eu acho que tem um pouco dessa quebra cultural. Porque, por exemplo, os animes hoje, mesmo nos gêneros
sei lá, porque tem animes feitos para mulheres, tem animes feitos para meninas mais novas, né? E só que a maioria deles hoje em dia até são mais ocidentalizados, né? Mas, por exemplo, literatura japonesa em si é um negócio até que tá intrínseco às vezes essa misoginia, né? Esse tratamento da mulher como servinte do homem, ou dos afazeres do homem, ou de ser um pouco igual a sociedade inteira japonesa, né? Meio apática, meio passiva, assim como a Sako é. Né? Poucas vezes a gente vê ela emitindo muita emoção, e justamente nessa hora que ela faça dessa transição, que quando o Baku volta mais pro final do filme, né? E ela deixa tudo pra trás, ela meio que faz isso sem pensar, né? Até a cena é interessante. E eu acho que eu gosto um pouco mais do filme do que vocês, né? Porque eu acho justamente um pouco nessa... Não é mágica, né? Mas nesse encantamento de coisas muito cotidianas, das pessoas conversando, pessoas indo no teatro, pessoas na lanchonete, bebendo café. E mesmo assim, às vezes tem essas viradas de roteiro, como do cara que parece muito o ex-namorado. Ela fica no começo questionando se é mesmo o cara que, sei lá, mudou, né? Mudou de vida, se ele tá enganando ela. Daí ela percebe que é um cara novo, que é um cara diferente. E ao mesmo tempo eles se apaixonam, eles passam o filme inteiro tentando se relacionar. Mas no final ela acaba, tipo, sei lá, decidindo, né? Julgando as emoções que ela pouco se expressa, mas colocando isso tudo em primeiro lugar e abandonando todos os amigos, toda a família nova, todo o novo local que ela ia se estabelecer. E no final, indo até, tipo, acho que outra cidade, né? Se arrependendo e tentando voltar e sendo negada. É um final, tipo, bem trágico, né? Até meio... Não necessariamente... Ela mereceu, ela É, mereceu. não necessariamente, tipo, Mereceu, satisfatório. eu acho bem merecido. Satisfatório ou insatisfatório, né? Mas eu acho que é um negócio que, tipo, te deixa pra pensar, assim, tipo... Caramba, ela chegou a todo esse ponto pra acabar assim, e os dois, tipo, vão morar juntos, os dois vão... Ele vai perdoar ela? Não, né? Mas... E aí? O que vai acontecer no final? Eu acho as coisas um pouco curiosas, assim. Se vocês puderem, por exemplo, esse diretor é o mesmo diretor do Drive My Car, de um outro filme que lançou no mesmo ano, chamado Wheel of Fortune and Fantasy. Que é esse Wheel of Fortune and Fantasy, se eu não me engano, são 3 historinhas, né? 3 antologias que acontecem no mesmo filme, no mesmo universo. Daí tem essas passagens, tipo, essas coisas bem mundanas, essas coisas que podem acontecer com qualquer um, mas tem uma virada meio bizarra, assim, tipo, desses conceitos. Eu acho esse filme, esse Wheel of Fortune and Fantasy, talvez mais interessante do que o Asako, por exemplo. Mas eu não julgo tanto Asako com um filme tão ruim como vocês falaram, não. Eu acho que é interessante, Em né? minha defesa, eu tô no meio termo. Eu estou no meio termo, a ela é o extremo não gostar, tá? Eu acho que é interessante Sim. nessa parte das próprias relações das pessoas aos poucos se abrindo, né? Principalmente pela sociedade japonesa, né? E às vezes até parecer um pouco dessa coisa meio realmente emocionada, de ter essas decisões muito abruptas, assim, que você fala, nossa, tem uma construção pra ela realmente decidir do nada isso, né? É engraçado. E... Só que, tipo, eu concordo um pouco dessa parte da misoginia, dela ser um pouco apática, ser meio sonsa também, sabe? Tipo... Meio, ela é muito sonsa, não tem molho, não tem química nenhuma, mulher. Isso não é algo específico desse filme, talvez. Eu sinto que isso é o que ele tava mencionando da misoginia meio que implementada na cultura oriental e Japonesa, até né? na cultura ocidental, na cultura japonesa, né? E também na cultura de outros países, cada um tem a sua cultura misógina. Não é nem cultura não é a palavra, né? Mas tem a sua misoginia implantada ali, aplica isso e reproduz isso nas obras artísticas, nos meios. E eu acho que esse é um exemplo deles da cultura japonesa, né? Que ele tinha mencionado da garotinha ali, gritinho e tudo mais. Talvez não demonstre tanta profundidade. E eu acho que faz parte do jeito que foi implementado isso. Só que não é algo, tipo, do meu agrado, por exemplo. E eu acho que não é nem como se fosse do seu agrado também, mas Às vezes é essa algo que coisa faz parte do filme, né? meio infantil dela, né? Tipo, tem esse negócio todo do Sim, senpai, infantilizado. de
de admirar o cara mais velho só por ele ser mais velho, né? E, tipo, mano, ela tem, tipo, quase 25 anos no filme, né? Tipo, cresce, É meio mano. doido, né? É curioso, é curioso. Não, é muito bizarro, não me desce. Não me Bom, desce. tá aí, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Ah, não, acho que eu tô bem. Eu acho que esse filme eu consegui soltar tudo que tava guardadinho. A Ellie talvez tenha mais coisa guardada aí, mas. É, mas Não vou adicionar mais nada, não. Eu tô ó, calada sigo, permaneço. ó, depois dê uma chance pro Ryosuke Hamaguchi, ele faz filmes bons, o Drive My Car, né? O filme é muito foda e tem esse Wheel of Fortune and Fantasy, é um nome extenso e meio difícil, mas são 3 histórias assim que acontecem neste mundo, um pouco bizarras, mas que são bem interessantes, então se tiver alguma recomendação pra fazer a partir desse filme, eu passo essa. Mas eu acho que é um diretor competente, mas eu acho que esse filme beira um pouco essa coisa meio infantil, meio Uhum. bem ingênua de parte das personagens e às vezes bem abrupta, que às vezes acho que tira um pouco também da imersão em geral, né, quando você vai assistir. Todo mundo é. O lance do filme, até, eu acho que até o lance da crítica de filme por geral. É que, tipo assim, por mais que eu não tenha gostado da história, do roteiro e tudo mais, não é como se eu estivesse lendo um livro, né? Isso eu acho muito importante ressaltar quando a gente tá assistindo um filme. A gente não pode julgar um filme simplesmente pela história, quando a gente tá querendo fazer uma crítica sincera sobre um filme. A gente tá assistindo uma obra complexa, ela é dotada de vários elementos, o visual, o jogo de câmera, as cores, o cenário, a roupa dos personagens, a atuação, o som, tudo. Então, tipo, por mais que eu não tenha gostado da história, eu ainda acho que não é um filme de se jogar fora. Eu acho sim que ele tem os seus pontos positivos e suas técnicas, suas jogadas, ele como uma obra cinematográfica completa. Agora, se eu tivesse lendo um livro que fosse basicamente essa história, aí eu com certeza teria parado logo no começo, né? Mas eu acho que vale ressaltar isso numa crítica de um filme, né, no caso. Com certeza, muito bem pontuado. Bom, vamos às estrelas então. Eu dou 3,5 pra Sakun e 2. Eu dou 3. Eu dou 0. Não, tô brincando. Eu dou 3 também. Então ficou com Eu vou 3. ficar no meu Ficou com 3. 3 mesmo, a Sakun e 2 ficou com 3 estrelas. Show. Bom, pessoal, vamos finalizar. Primeiro, reiterar, obrigado por ouvir o nosso podcast. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, Sem Devoluções Podcast. E mande suas perguntas, suas questões, sugestões no nosso e-mail, semdevoluçõespodcast@gmail.com. E muito obrigado por assistir e obrigado pelo nosso convidado Guilherme por ter, pelos comentários muito precisos e por aceitar o convite, né? Eu agradeço muito pelo convite, eu fico muito feliz de ter sido chamado aqui. E eu também agradeço muito pela troca de informações aqui, né? A troca de ideias. Eu acho que todos os comentários foram muito pertinentes. É, eu acho que eu saí dessa conversa com certeza mais rico em conhecimento, né? Vamos colocar assim. Agradeço por participar do podcast. Guilherme, muito obrigada por participar. E é isso. Esse foi o Amoreros. A gente espera que vocês assistam as recomendações, né? E mesmo que eu tenha falado para vocês não assistirem, assistam sim. O Asako 1 e 2, assistam sim. Bom, é isso. Muito obrigada e até o próximo. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau.